Bom dia, pessoal. Vamos para a aula de matemática na página 178, né? Vamos aprender agora aqui um novo assunto, medidas de comprimentos, certo? Então vamos lá. Para medirmos comprimento, usamos como unidade o metro, né? Seus múltiplos e submúltiplos. Representamos o metro pelo símbolo M, tá certo? A gente vai representar o metro pelo símbolo M, ok? Então aqui a gente vai ver primeiro os múltiplos. Medidas maiores que o metro. Medidas maiores que o metro, né? Ó, 1000 metros é igual a 1 quilômetro, certo? 100 metros é igual a 1 hectômetro. E 10 metros é igual a 1 decâmetro, né? Então, é muito simples de você identificar. Né? 100 metros quadrados equivale a 1 quilômetro. Né? 100 metros equivale a 1 hectômetro e 10 metros equivale a 1 decâmetro. Tá certo? Então, agora vamos para o submúltiplo. Medidas menores que o metro. 1 metro é igual a 10 10 decímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 metro é igual a 1000 milímetros, certo? Observe que os submúltiplos, eles são menores, né? Os submúltiplos são menores que o metro, né? E os múltiplos são maiores que o metro, que é a metragem, tá bom? É fácil, é simples de você identificar, tá certo? É só lembrar que se 100 metros é igual a 1 quilômetro, 100 metros é igual a hectômetro, 10 metros é igual a 1 decímetro, 1 metro equivale a decímetro, a 10 decímetros, 1 metro equivale a 100 centímetros e 1 metro equivale a 1000 milímetros. O mais procurado, né, de 1 metro é igual a 100 centímetros, né? 1 metro é igual a 100 centímetros. Né? Então, por aí é fácil de a gente identificar, né, os múltiplos e os submúltiplos. Resumindo, múltiplos maiores que 100, que é o metro, né? E submúltiplos são os menores que o metro, tá bom? Agora vamos para o instrumento de medidas, né? Ó, pessoal, o instrumento de medida são o metro, né, que é o do pedreiro, e a trena também é do pedreiro, certo? Ó, professor, mas qual é a diferença entre o metro e a trena? É só a diferença só que o metro é aqueles antigos, tem uns metros antigos, né, que é de madeira. E a trena não, é aquela que você puxa, ela é móvel, né? Tem ela de 3 metros, de 5 metros e assim vai, né? Mas as medidas são iguais, idênticas, certo? Então aqui eu tenho como se fosse uma régua, né? A régua que vocês usam, né? De 0 a 1 eu tenho o quê? 1 centímetro, né? De 1 a 2, né, eu tenho 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros e assim sucessivamente. Né, a nossa régua de escola ela é 30 centímetros. Né? Então é fácil de identificar as quantidades. Né? Você veja que para mim chegar a 1 eu tenho que ter aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, assim vai milímetros. Né? Então, agora vamos aprender a leitura das medidas dos comprimentos. Né? Aqui tem a leitura 6,245 km. Eu tenho 6 km, né? Deixa eu botar o nome que é melhor, né? 6 km, 6 quilômetros, né? E 245 aí metros, né? Aqui, ó, metros. 6 km e 245 metros. Né? O de baixo, aqui, eu vou ter, são metros, né? Eu vou ter 14 metros. Eu vou ter 14 metros. Né? E 7 centímetros. Eu vou ter 14 metros e 7 centímetros. Né? Na letra C aí, né? Na letra C aqui eu vou ter 0,91 centímetro.
centímetros, né? Se lê assim, 0,91, né? Como o zero à esquerda não tem valor, pessoal, fica 91 centímetros, né? O zero à esquerda não tem valor, então fica 91 centímetros, né? Então é simples de vocês fazer a linguagem das medidas, né? Dos instrumentos de medidas, né? A medida de comprimento, né? Então espero que vocês tenham aproveitado a explicação bastante, tá bom? Na medida que for surgindo as dúvidas, a gente vai tirando no decorrer das atividades, tá bom? Agora, pessoal, vamos aprender mudanças de unidades, né? Observe que a gente está se tratando de metro, né? Está na medida de comprimento, né? Então, se a gente está na medida de comprimento, a gente trabalha com metro, né? A escala de metro, né? Que vai quilômetro, hectômetro, decímetro, metro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Então, tá essa aí a escalinha de mudança de unidade. De quilômetro para hectômetro, quando a setinha está da esquerda para a direita, eu tenho a setinha aqui, ó, tá vendo? Minha setinha, se ela está indo da esquerda para a direita, então ela vai multiplicar. Aqui a gente multiplica. Multiplica por 10, tá certo? Ó? Quilômetro para hectômetro multiplica por 10, de hectômetro para multiplica por 10 e assim sucessivamente. Quando é voltando, a gente divide, tá certo? Divide por 10, né? Ó, milímetro para centímetro, 10 divide, centímetro para decímetro divide, decímetro para metro está dividindo e assim sucessivamente, né? É simples de você identificar, né? Então, ó, vamos ver um exemplo aqui, né? Transformar 9,574 quilômetros em metros. A gente vai transformar quilômetro em metro, ó. Se eu estou aqui em quilômetro, ó, eu vou correr para cá, tá certo? Ó, da esquerda para a direita. Então, eu já sei que eu vou multiplicar por 10. Da esquerda para a direita. Vou multiplicar por 10. Né? Até chegar em metro. Chegou em metro, para porque eu estou em quilômetro e quero chegar em metro. Então, a gente vai medir, né? Então, observe que eu tenho 9,574, certo? No momento que eu vou multiplicar, eu vou deslocar 3 zeros. 1, 2, 3. Então, eu vou correr 3 vírgulas. No momento que eu vou aqui, ó, eu não tenho 3, mas eu tenho uma vírgula aqui. Então, ó, vou liquidar um 10 e vou liquidar a vírgula. Então, ficou 9.574 e eu fiquei com duas casas, né? Então, se eu tenho 2 zeros, eu vou correr duas casas decimais. Ó, uma, duas. Já transformei 95,64 metros. 95,74 metros. Observe que eu tenho um zero aqui, ó, mas eu tive que tirar da vírgula. Tá vendo? Então eu fiquei duas casas decimais, só é correr duas casas decimais. Ó, uma, duas, e fica 95,74. Tá? Vou apagar aqui para a gente ir para o exemplo da letra B. Aqui, pessoal, a gente tem 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, né? Então, 9,574 quilômetros, a gente vai dividir por 1000, né? Vamos contar aqui uma, duas, três casas decimais. Então, quando a gente conta, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vem um zero para aqui e uma vírgula. Então, vai ficar 9,574 metros, viu? O correto é esse, tá certo? Aqui a gente está transformando em decímetro, mas a gente quer em metro, certo? Então tá aí, 9.574 metros, viu? Bem, pessoal, agora vamos para a tia B, transformar 0,068 hectômetro em metro, né? A gente está aqui em hectômetro, a gente vai para metro, né? Vai para aqui, ó. Então vamos multiplicar por 10. Então vamos correr duas vírgulas que a gente vai multiplicar por 100, né? Então 0,068, a gente vai correr duas casas
à direita, né? Então a gente vai correr duas casas à direita, ó. Aqui, ó, 1, 2. Então vai ser igual a 6,8 metros. Tá vendo que eu estou correndo duas casas à direita? Ó, 1, 2. Por quê? Porque não é dividindo, não é multiplicando por 100, ó. Se é multiplicando por 100, então a gente só vai fazer isso, ó. 1, 2, certo? Porque o zero à esquerda não tem valor em nada, né? Então a gente conta aqui, ó, 1, 2, que a gente está multiplicando por 100. Então é igual a 6,8 metros, tá certo? 0,068 hectômetro. Transformar em metro, a gente vai multiplicar, né? Que a gente está correndo sentido à direita, né? Então a gente desloca a vírgula duas casas à direita, tá bom? Letra C. Transformar 40 centímetros em metro. Vamos transformar agora 40 centímetros. A gente está aqui, ó, vai vir para cá, né? Decímetro vai ser dividido por 10. Né? E daqui para metro, né? Dividido por 10. Né? Então, a gente tem 40, né? Vamos dividir. Vou correr duas casas decimais. Aqui, ó, se você observar aí no livro de vocês, né? Na prática, deslocar uma vírgula duas casas à direita para multiplicar por 100. Né? Então, na prática, deslocar uma vírgula casa decimal à esquerda para dividir por 100. Aqui é a direita e para cá é a esquerda. Né? Então, a gente vai deslocar da direita para a esquerda quando é dividindo. Ó. Então, vamos lá. Ó. 1, 2 e coloca o zero. Então, a gente já saiu de 40 centímetros em metro. Então, 0,40 metros. Tá certo? Veja o que foi que eu fiz, pessoal. Eu tenho 0, eu tenho 40. Então, eu tenho aqui, ó, duas casas decimais. Eu tenho 100, né? 1, 2, eu vou ter duas casas decimais. Então, ó, você vai contar duas casas decimais da direita para a esquerda. 1, 2. Bota o zero e uma vírgula. Então, 0,40 metros, né? Ou seja, 40 metros, né? Então tá aí, pessoal. Não é difícil, né? Quando dividir, conta a vírgula da direita para a esquerda. Quando multiplicar, conta a vírgula da direita para a esquerda. E vice-versa, né? Então é fácil de você identificar as mudanças de unidade, né? São tudo simples de você mudar. Só é lembrar, quando dividir, conta as casas decimais da direita para a esquerda. E quando multiplicar, conta as casas decimais da esquerda para a direita. Então, não tem erro nenhum. As dúvidas que for surgindo, a gente vai tirando no decorrer das atividades.